Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 23, Estranha Moral. E vamos lá nos itens de 4 a 6. Abandonar pai, mãe e filhos. No item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Isso está lá em Mateus capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já, neste mundo mesmo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. No item 6. Disse-lhe o outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que eu antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Charrua é um arado. Isso está lá em Lucas capítulo 9, versículos 61 a 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria uma negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de famílias aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam os outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomada ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal com mais forte razão não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem uma nas outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aure
as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Nós já vimos isso também no capítulo 4, no item 18, e também no capítulo 14, no item 8. Encerramos aqui uma parte do capítulo 23, estranha moral. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.